Fala galerinha, tudo tranquilo com vocês? Professor Caminiche aqui na área, professor de Química do Preparatório ao Cubo, galera. Galera, hoje vamos dar continuidade às nossas resoluções da prova do país, tá bom? E dessa vez a prova selecionada é a prova de 2023. Então, bora começar resolvendo? Começaremos resolvendo na questão de número 57, tá? Observem só, pessoal. Para a retirada do odor incômodo deixado na cozinha, depois do cozimento de peixada, por exemplo, dispõe-se dos seguintes materiais para limpeza, com informações químicas tabeladas a seguir. Olha só, ele me dá suco de limão, sabão e carbonato de sódio. Observem só que ele está me dando a concentração de H+. A concentração de H+, a gente vai estar relacionado com o quê? Com pH, né? Então, eu posso escrever aqui para a gente que pH é menos o log da concentração de H+. Aí eu tenho certeza que muitos vão torcer o nariz, que vão virar e vão falar assim, professor do céu, mas logaritmo é tão difícil. Calma, cocada. Calma, moreno. O que acontece? No logaritmo dentro da química, eu preciso só lembrar das propriedades propriedades do logaritmo. Por exemplo, o log da multiplicação é o log da soma, né? Quando tem exponencial, você pega exponencial, desce para frente multiplicando. Então a gente só precisa lembrar dessas propriedades. Nada de ficar trocando de base, nada de ficar descabelando aí, tá bom? Diquinha para vocês. Como eu não tenho nada multiplicando esse 10 elevado a alguma coisa, o pH vai ser o próprio expoente aqui. Então, eu posso dizer que aqui o pH é 2, que aqui o pH é 9 e aqui o pH é 12. Perceba uma coisa, aqui é uma substância ácida, aqui é uma substância básica e aqui é uma substância básica ou alcalina, tá? Então ele fala assim, o material disponível mais eficiente para a retirada do odor e o tipo de reação que ocorre com a trimetilamina. Vamos lá, trimetil. Trimetil é o CH3, então tem um 3CH3 num grupo amina. Opa, então nada mais é do que esse cara aqui. Perfeito. Desenhamos a trimetilamina. O que a gente tem de características na amina? As aminas possuem o quê? Caráter básico. Olha só, hoje vocês viram que os compostos químicos têm caráter. Então você já pode chegar no seu coleguinha ou na sua coleguinha e falar assim, ó, até a química tem caráter e você não, né? Tá vendo? Momento da gente causar o caos, né? Enfim, então as aminas elas têm caráter básico. Se elas têm caráter básico e eu quero acabar com algo de caráter básico, eu vou usar o quê? Ácido. Porque ácido e base fazem o quê? Uma reação de neutralização. O principal produto da neutralização é a água. Então eu preciso neutralizar íons H+ com íons OH-, ou vice-versa, tá? De forma que esses íons H+ com esses íons OH-, ao se juntarem, ao ficarem juntos, unidos de mãos dadas lado a lado, nós temos a formação da água. Então, por aí a gente já percebe que é uma reação de que tipo? De neutralização. E olha só, a gente percebe que só existe duas alternativas com a reação de neutralização. Um outro ponto, como a trimetilamina é básica, ou melhor, ela tem caráter básico, eu preciso de um ácido. A única substância que é ácida é o suco de limão. Portanto, nós ficamos como resposta correta a alternativa letra E. Perfeito? Então, percebe que numa mesma questão, eu trabalhei química orgânica, propriedades de compostos orgânicos, eu trabalhei com pH, eu trabalhei com neutralização. Então, é uma questão bem completa, tá bom? Então, diante disso, nós vamos para a próxima questão, que é a questão de número 58. Bom, galera, olha só, questão de número 58. Perceba uma coisa, que ele apresenta um texto base para a questão de número 58 e para a questão de número 59. Olha só que coisa mais linda, tá? A tiquira é um destilado de mandioca muito popular no Maranhão.
Alguns consideram a tiquira a verdadeira aguardente brasileira por ser feito de mandioca, uma planta nativa. A aguardente tiquira destilada, produzida a partir do mosto fermentado da mandioca, originalmente incolor, adquire uma cor azulada em razão da adição de folhas ou de flores de tangerina durante o processo de destilação. A obtenção do álcool no processo de fermentação ocorre conforme a reação química. Olha só, aqui a gente tem aquela reação que nós chamamos de fermentação alcoólica, ou seja, eu fermento o açúcar para produzir álcool, etanol. Alguns produtores informais adicionam um corante chamado violeta de metila, conforme a estrutura representada a seguir, que garante um vívido azul arroxeado à bebida. Olha só que coisa linda. Na química, essa substância é utilizada para identificar um intervalo de pH com valores de 0 a 1,6, ou seja, pH ácido, quando apresenta uma coloração amarelada. Tá? Considere as seguintes informações. Então, ele já me dá os valores da massa. Beleza. Lemos o texto que vai nos auxiliar para a questão de número 58 e para a questão de número 59. Então, vamos lá na questão de número 58. Olha lá, galera, a questão de número 58. Levando-se em conta as leis ponderais e supondo que a reação de obtenção do álcool a partir de 450 gramas de glicose tenha um rendimento de 100%. A quantidade de etanol produzida em gramas é igual a quanto? Perfeito. Questão típica de estequiometria. O que a gente precisa? A gente precisa ir lá buscar a reação que eles nos apresentou. Olha só, a reação que eles nos apresentam é glicose mais CO2 formando etanol. Então, eu vou apenas copiá-la aqui para a gente poder dar start à nossa questão. Então, ó, glicose, C6H12O6, formando quem? CO2 mais, vou fazer mais C2H5OH. Aqui o que eu fiz? Eu fiz a fórmula do etanol completa, diferente do que ele apresentou lá na questão. Ok? Primeiro ponto que eu tenho que fazer em questões de estequiometria: escrever a equação química. Escrevemos a equação. Segundo ponto em questões de estequiometria, eu preciso fazer o quê? Eu preciso balancear a minha equação. Então, observem só, vamos lá. Aqui eu tenho 6 carbonos, aqui eu tenho 2, e aqui eu só tenho 1. Então, a gente vai fazer o quê? A gente coloca o quê? Um 4 aqui, olha só. Ah, professor. Mas se eu coloco esse 4 aqui, eu vou ter problema no hidrogênio, porque desse lado só tem 6 e eu tenho 12. Então, vamos apagar aqui, porque a gente percebeu um erro. Então, ó, lembra lá da regra do macho? A gente vai usar e abusar do macho. A grande maioria das questões de balanceamento, a gente primeiro balanceia o metal, a metal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente percebeu que se a gente começar pelo carbono, vai dar problema. Então, eu vou precisar organizar quem? O hidrogênio. Aqui tem 12, aqui tem 6. Então, 2 vezes 6 ficou 12. Igualamos o hidrogênio. Com isso, a gente percebe que o quê? 2 vezes 2 é 4. Então, sobra 2 carbonos aqui para dar os 6 carbonos, tá? E em seguida, se tudo der certo, a gente ajoelha, reza, ora, pede aos céus para que o oxigênio esteja ok. Então, aqui, ó, 6 oxigênios. 2 vezes 2, 4. 4 com mais 2, 6. Então, tá tudo ok. Próximo passo de uma questão de estequiometria é determinar a proporção em mols. Então, a gente tem 1 mol aqui. Então, a gente tem 1 mol desse cara para 2 mols desse cara para 2 mols desse cara. Então, a gente tem essa ideia, tá bom? Então, a reação acontece na proporção 1 mol para 2 mols para 2 mols. Observem só que agora eu vou anotar o que ele está me falando na questão. Na questão, ele quer o quê? Supondo que a reação para obtenção de álcool a partir de 450 gramas de quem? De glicose. Então, é massa de glicose.
Então, eu venho aqui em cima e escrevo massa. Tenha rendimento a quantidade de etanol produzida em gramas. Gramas é massa, então ele também quer massa desse cara. Então, é uma relação massa de glicose para massa de etanol. Então, observem só, eu preciso converter mol para massa. Para converter mol para massa, eu tenho que fazer o quê? Massa molar. Então, para a gente fazer a massa molar, ó, C6H12O6, basta eu fazer o quê? Trocar o símbolo pelo valor da massa. Então, a gente tem 12 vezes 6, mais 1 vezes 12, mais 16 vezes 6. Isso daqui de cabeça vai dar 180 gramas. Vou fazer a mesma coisa com etanol. Olha lá, C2H6O. Condensei mais ainda. Então, a gente tem 12 vezes 2, mais 6, mais 16. Isso daqui de cabeça tá dando 46 gramas. Professor, é sério que de cabeça tá dando 46 gramas? É. A gente tem o quê? 24 com mais 16, tá dando 40. 40 com mais 6, 46. Pronto, morreu Maria Preá. Então eu converto agora mol para massa usando essas massas aqui. Então a gente tem 180 gramas, está para 2 vezes 46 gramas. Olha o 2 vindo aqui, tá? Professor, mas por que você não sai multiplicando tudo? Porque quando a gente montar a regra de 3, vai ficar mais fácil da gente ver uma possível simplificação, tá bom? E aí agora a gente usa, ó, 450 gramas de glicose, ó, 450 gramas. Está para X. Observem só, primeira linha da regra de 3, dados da conversão. Segunda linha da regra de 3, o que ele te dá e o que ele quer. O que nós faz aqui? Chucha neles. Então, nosso X vai ser 450 vezes 2 vezes 46, dividido tudo isso por 180. Aí, galera, a gente, com o auxílio da nossa cabeça, a gente percebe que este valor dá quanto? Dá quanto de cabeça? Olha só que coisa mais linda. Este valor é igual a 230 gramas de cabeça. Então, resposta certa, letra C. C de sucesso total, beleza? Então, vamos lá, que agora a questão 59 nos aguarda. Ah, a propósito, vamos só recapitular aqui uma questão? Então, ó, primeiro passo da estequiometria é escrever a equação. Segundo passo, a gente balanceia a equação. Terceiro passo, determina a proporção em mols. Quarto passo, a gente marca as substâncias que estão sendo utilizadas e as unidades de cada um. Quinto passo, a gente já converte montando a primeira linha da regra de 3. De maneira que o sexto passo é colocar a segunda linha da regra de 3, que é o que ele quer e o que ele me dá. E aí o sétimo passo seria calcular propriamente dito, tá bom? Então, esta foi a questão 58. Vamos para a questão de número 59. Olha lá, galera, questão de número 59. O que ele fala? Analisando a estrutura do corante associada às informações, pode-se afirmar que a substância apresenta características o quê? Olha lá, ácido de Lewis, ácido de Bronsted-Lowry, ácido de Arrhenius, base de Lewis e base de Arrhenius. Então, observem que a gente vai precisar lembrar dessas teorias. Se a gente fala de Arrhenius, galerinha, a gente tem que o quê? Em meio aquoso. E aí, lá em Arrhenius, o ácido é o quê? O ácido, ele libera H+. E a base, em meio aquoso, libera OH-. Essa é a nossa definição segundo Arrhenius. Segundo Bronsted-Lowry, ó, Bronsted-Lowry, o ácido é quem? O ácido é quem doa prótons, tá? E esses meus prótons é na figura de H+. Então, minha base é quem recebe prótons. É quem recebe esses prótons. Então, eu tenho alguém dando e alguém recebendo. Quando a gente fala de Lewis, o ácido é quem recebe elétrons.
E a nossa base é quem doa elétrons. Um detalhe muito interessante aqui em Lewis, que a gente pode observar, é o quê? Esse meu ácido, ele pode receber elétrons. Então, normalmente, olha só, normalmente ele não está com o octeto completo. E a nossa base é quem doa elétrons. Então, é quem tem elétrons disponíveis para doar. Ou seja, eu tenho pares de elétrons. Então, vamos observar lá a nossa estrutura para a gente ver se a gente consegue identificar alguma dessas informações aqui. Vindo aqui na nossa estrutura, vamos dar um zoom. Observem só aqui. Olhando a estrutura, a gente já vai fazer o quê? Descartar. A gente já vai descartar quem? Ácidos e bases de arrênios. Por quê? Porque base, eu não tenho um OH aparente para ser dissociado. Ácido, eu não tenho um H aparente para ser ionizado. Porque quem que eu posso colocar como ácido? A gente pode colocar os ácidos carboxílicos, os fenóis, os álcoois. Então, a gente não tem isso aqui. Só que observem uma coisa bem interessante. A gente tem o quê? O grupo amina. O grupo amina, pessoal, é um grupo de caráter básico, tá? Ele é um grupo de caráter básico. Portanto, ele tem par de elétrons livres. Esse nitrogênio aqui também tem par de elétrons livres. Então, percebe que a gente tem 3 pontos de pares de elétrons livres? Como a gente tem 3 pontos de pares de elétrons livres, ele pode fazer essa doação desses elétrons. Então, portanto, isso daqui encaixaria muito bem na nossa ideia do quê? De base de Lewis. Porque ele é um composto que tem o quê? Elétrons para serem doados, tá? Mas, professor do céu, e o Bronsted-Lowry? Por que você nem comentou Bronsted-Lowry? Bronsted-Lowry a gente vai conseguir enxergar dentro de reações. Então, a gente vai comparar reagente com produto, quem está recebendo e quem está doando esses íons H+, tá bom? Então, essa é a nossa ideia da questão de número 59. Então, galera, vamos para a nossa questão de número 60, a última questão desta prova. Bom, vamos lá. Questão de número 60. Olha lá, ele te dá um texto sobre a questão para te ambientar, para te familiarizar. A gente viu isso lá na prova anterior, lá na prova de 2022. Todas as questões tinham bastante texto, né? Então, olha só. Às vezes, diante de pratos deliciosos, comenta-se um exagero de comer demais, ó, comete-se, né, esse exagero de comer demais, aquele famoso comer com os olhos, né? Daí ser comum sentir uma sensação de queimação na região do esôfago. A solução para diminuir esse transtorno é recorrer a um antiácido. O antiácidos estomacais tem poder de neutralizar o excesso de HCl. Olha só, neutralizar o excesso de HCl. Portanto, eu estou falando de uma substância básica. Oh, interessante. É correto neutralizar o excesso de HCl do suco gástrico presente no nosso estômago, o responsável por auxiliar na digestão dos alimentos que ingerimos. O principal componente dos antiácidos é o bicarbonato de sódio. Ó, terminou em ato, eto, ito, sal. Esse composto também é conhecido como hidrogeno carbonato de sódio e se classifica como um sólido alcalino. Os produtos finais gerados a partir da interação entre bicarbonato de sódio e HCl estomacal são componentes inorgânicos, quantitativamente identificado pelas seguintes funções inorgânicas. Então ele quer saber o que vai reagir, o que vai gerar de produto da reação de HCl mais NaHCO3. Olha só, gente, reação inorgânica. Sal, olha lá, galera, reação inorgânica. Sal mais ácido gera um sal e um ácido novo. Portanto, aqui a gente vai gerar quem? O nosso sal NaCl mais o nosso ácido H2CO3. Só que tem um detalhe. O ácido carbônico, que é o H2CO3, ele é um ácido o quê? Muito fraco, ele sofre uma desidratação muito rápida. Então, acaba que esse produto é mais comum aparecer da seguinte maneira.
CO2 mais H2O. Então, portanto, a gente fez a desidratação do ácido carbônico. Então, vamos conferir nas respostas, nas alternativas, qual alternativa, qual produto da reação seria melhor para a gente poder trabalhar. Olha só, um sal e um óxido. Um sal e um óxido, não. Sal e um ácido. No segundo caso, é um sal e 2 óxidos, né? Porque a água é um óxido também. B, 3 óxidos? Não, não foi formado 3 óxidos. C, 2 sais? Não, a gente só formou um único sal. D, 2 sais e 2 óxidos? Não, a gente só formou um sal. Então, ficamos, portanto, com a letra E. Galera, então, nessa questão de número 60, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar lá das reações de dupla troca, tá? Então, reação de dupla troca não é somente neutralização, a gente tem essas reações, tem outras reações. Então, galera, vamos recapitular aqui a questão de número 60. O que ela tem aqui? Aqui a gente vai precisar relembrar das reações de dupla troca. Então, as reações de dupla troca, toda neutralização é uma dupla troca, mas nem toda dupla troca será uma neutralização. Por exemplo, existe a dupla troca de um ácido com um sal, para formar um sal e um ácido novo. Tem a relação também da base. A base e um sal, formando uma base e um sal novo, tá bom? Só que aqui a gente tem mais um outro detalhe, o tal do ácido carbônico. Galera, quando aparecer o tal do ácido carbônico, ele sofre esse processo de desidratação. Então, ele forma o CO2 e a água, tá? Então, aqui a gente tem a formação de um sal e 2 óxidos. Professor do céu, é regra que o ácido carbônico, quando for formado, vai fazer isso? Ele é muito fraco, então ele sofre essa desidratação muito forte. Então é bem comum a gente ter essa situação. Beleza, então, galera? Então, galera, vamos lá. Essa foi a prova de 2023, meu povo. Essa foi a prova de 2023. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber orgânica bem ali presente e inorgânica também bem presente. Nessa daqui a gente teve alguns cálculos, por exemplo, na parte de estequionometria e na parte de pH, tá bom? Então, galera, essa foi a nossa resolução da prova de 2023. Espero que vocês tenham entendido. Deixo aqui o meu beijo para vocês e até a próxima. Valeu!